Estamos de volta com o Uniso Comunidade. No programa de hoje, falamos sobre o curso de nutrição da Uniso. Para isso, estamos recebendo a coordenadora do curso, a professora Luciane Lopes Santana. Professora, nós fizemos um perfil um pouco do profissional da nutrição no bloco anterior, falamos e mostramos o nosso laboratório aqui de nutrição da Uniso e ficou claro então que o profissional de nutrição, ele hoje tem espaço em áreas clínicas, hospitais, espaços, consultórios, ambulatórios, a indústria de alimentos, e a gente percebe que ele também é muito procurado e trabalha em conjunto com outros profissionais de saúde, como médicos, para que orientem as dietas alimentares. Mas antes da gente dar dicas e orientações das dietas, eu gostaria de falar com a senhora das ditas dietas de moda. Cada momento aparece uma dieta de moda. Há um tempo atrás era a ração humana que era o boom. Então a ração humana você poderia comprar no supermercado, no mercado, você preparava a sua ração humana e substituía uma ou duas refeições pela dita ração humana. De repente acaba surgindo a dieta do óleo de coco. Essa dieta que aparece aí, que é a dieta do óleo de coco. Então vocês tomam óleo de coco e emagrece. Essas bobagens, se esse termo a senhora me permite usar, acontece por quê? E são bobagens de fato? Na verdade, a gente tem aí uma história muito grande de dietas da moda, bem antes da chamada ração, que foi um segmento da multimistura, bem antes, né? Então, a gente vê aí a todo momento, semanalmente, algumas revistas que trazem informação como emagrecer em 24 horas, né? Como emagrecer em um final de semana e assim por diante, que iludem o nosso consumidor, que está em busca desse modelo, desse padrão de beleza estética que a mídia coloca para a gente o dia inteiro, né? Outdoor, internet, rádio, televisão. O dia inteiro a gente vê aquele padrão de beleza e as pessoas querem, a todo custo, atingir minimamente aquela condição que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com a genética dela, né? Do indivíduo, tanto hoje homens quanto mulheres. Aliás, hoje o que a gente tem de aumento de homens procurando a cirurgia plástica estética é muito grande. Senhora, com relação a essas dietas de moda, a gente falou do óleo de coco, falamos da ração humana, a senhora falou que isso é mais antigo ainda. Gostaria até que a senhora falasse depois do óleo de coco, mais detalhes. Mas qual que começou e que ficou conhecida? Eu lembro de uma que ficou popular uma época, não sei se era essa, a tal da dieta da USP. Qual que pegou mais e durou mais? E se de fato elas se procedem, se de fato algumas delas têm alguma validade? Não. Então, já respondendo, não. Não tem, não tá. tem, né? A dieta da reeducação alimentar é individual, é para cada um. Para cada um. Não dá para pôr na revista, eu compro a revista e acho que serve para mim. Não, isso infelizmente é um erro de informação, como está sendo veiculado há muito tempo. Mas a inicial ainda foram as dietas líquidas. Ah, tal dieta da sopa, tomava sopa a semana inteira. Chá, sopa, gelatina, sucos, né? Eu fiz a da sopa, eu não suportava ver, mas nem a panela da sopa. E depois a gente teve aí a dieta chamada de Beverly Hills, ou do Dr. Atkins, que preconizava aí um consumo absurdo de alimentos fontes de proteína, gordura e zero de alimentos fontes de cereais e carboidratos. E ainda existe, ainda vira e mexe, a gente vê algumas revistas trazendo um formato um pouco diferente, né, desse padrão de alimentação. Infelizmente ou felizmente, ele causa o resultado esperado mesmo, né, ele leva um resultado de perda de peso rápida, porém essa mobilização de peso que é perdido é muito mais de músculo, né, da área de fibras musculares e pouco do compartimento de gordura. Então isso, com o passar das semanas, acaba levando o indivíduo pós-dieta a um ganho de peso muito maior. É o que a gente chama de rebote do peso. Então, ele perde muita massa magra quando ele está, né, no decorrer dessa dieta, desse plano alimentar meio desequilibrado, quer dizer, desequilibrado. E assim que ele chega na meta dele, de peso desejado, e que ele volta a um padrão alimentar anterior, onde ele não teve uma reeducação,
ele normalmente tem um ganho de peso aí até 15% a mais do que ele tinha inicialmente. É chamado efeito sanfona? Aí vai, né? Efeito sanfona porque o indivíduo não faz isso uma única vez na vida. Ele faz várias vezes ao mês, ao ano, né? Então isso vai causando uma intensidade de flacidez, uma perda de tecido, né? Tecido muscular, a área do tecido conjuntivo e ampliando a capacidade de armazenamento de gordura. Agora, com relação ao óleo de coco que está na moda ainda, muitas revistas mostram, é só andar pelo centro da cidade. Todas as lojas tem vendem as o lojas potinho. agora, ditos produtos naturais, que vendem também o óleo de coco. Aí tem cápsula, tem líquido, tem o óleo extraído na hora, enfim. Qual é a do óleo de coco? Então, isso é muito interessante, principalmente aqui no Brasil, né? Sai algum noticiário de um resultado de pesquisa e, às vezes, a mídia acaba usando isso, ou a própria indústria, né, farmacêutica, para visualizando um nicho de comércio. E explora, de todas as formas possíveis, esse nicho de comércio. Então, assim, nós temos resultados comprovados mesmo do efeito termogênico que essa gordura presente na polpa do coco, né, a gordura do coco, que é uma gordura saturada, uma gordura pequena, ele tem um efeito termogênico, quer dizer, de favorecer a queima da gordura que está no subcutâneo para o músculo, indo ao músculo e sendo fonte de energia. Então, esse efeito é comprovado. Só que para a gente conseguir esse efeito, tem toda uma preparação, tem todo um acompanhamento e exige uma atividade física frequente, né? Principalmente uma mistura de atividades aeróbicas e anaeróbicas, que a população conhece pela musculação. Então, um indivíduo que não respeita, né, essa condição e simplesmente ingere o óleo ou como colher de sopa ou como cápsula, ele não tem esse efeito alcançado. Isso está acontecendo, a gente está vendo aí algumas pessoas consumindo de forma inadequada, com a perspectiva ou com a esperança de perder peso, principalmente a gordura central, essa gordura abdominal, e não é alcançada, e pelo contrário, às vezes, dependendo do padrão alimentar dela, ela ganha mais peso, porque é uma gordura, é energia para o organismo. Então, professora, a gente percebe que a pesquisa existe, ela nasce dentro de um centro de pesquisa, quer seja por qualquer uma dessas outras dietas que a gente falou, porém, ela não é isolada, ela não é sozinha, ela deve ter um acompanhamento do profissional de nutrição, quem sabe ainda de um profissional médico, para fazer uma análise até de exames de sangue, para que entenda um pouco esse consumidor. É isso? Dependendo aí do paciente que nos procura, né, das pessoas, a clientela que a gente tem, essa relação com o profissional médico é importantíssimo, né? Então, nós também, como profissional da nutrição, temos que ter algum subsídio em relação à saúde física desse organismo. Do todo, né? Então, é importante aí que a gente, ou que o paciente traga essa informação para a gente com relação à bioquímica, a nível de pressão arterial, funcionamento cardiovascular, para que a gente consiga planejar o mais adequado àquela condição orgânica do momento. Com relação também aos vegetarianos, que é uma outra situação. O vegetariano, habitualmente, ele não consome nenhum alimento de proteína animal. Isso causa algum problema? É bom não comer nada de origem animal? Como é que a senhora avalia isso? Se isso também está virando uma moda hoje para muitos jovens. A nutrição tem um posicionamento bem claro com relação a isso e a gente respeita porque, acima de tudo, os vegans, né, é uma filosofia de vida, é um estilo de vida que tem toda uma história, né, por trás da questão não sou adepto a consumo de carne ou produtos de origem animal. Então, a gente respeita esse estilo de vida, essa filosofia, mas a gente entende que o melhor prato é aquele equilibrado. Então, na hora que eu tiro um grupo de alimento importante, como é a proteína de origem animal, e substituo apenas pela proteína de origem vegetal, eu deixo de receber alguns nutrientes essenciais pela alimentação. Aí, o que nós fazemos com relação a essa população, os vegans? A gente acaba tendo que lançar mão de suplementos na forma de cápsula, porque alguns nutrientes que ele vai deixar de consumir pelo prato proteico de origem animal,
eu não consigo substituí-lo totalmente pelos outros grupos alimentares. Então, são indivíduos que acabam ficando dependentes de uma suplementação sintética, o que não é interessante, né? Já que a gente tem aí uma oferta maravilhosa aí de gêneros alimentares da natureza, que faz com que a gente consiga atingir as necessidades para todos os grupos de nutrientes. Agora, com relação a essa suplementação sintética, como a senhora disse, os comerciais também na televisão mostram isso com frequência. Então, nós temos aí um comercial recente, ilustrado por um casal de personalidades, que toma um complemento alimentar que tem ali de A a Z, literalmente como eles falam. Então, você tem todos os seus complementos alimentares e consome, inclusive, junto à alimentação. Eu posso passar na farmácia, comprar um desse e vai me fazer bem, isso até diminuir a minha refeição porque eu estou tomando esse suplemento alimentar, ou só com orientação do nutricionista ou do médico? Então, o fabricante, o laboratório tem que deixar claro na rotulagem que a indicação desse tipo de produto é sob orientação do médico e ou nutricionista. E para a gente orientar o consumo desse tipo de suplemento, são nas situações que a gente avalia se realmente o paciente precisa ou não. Então, normalmente, quando a gente fornece essa indicação, a questão dos idosos, né, por ter um metabolismo em envelhecimento e já necessitando de grupos de nutrientes em quantidade maior, que às vezes pela ingestão alimentar ele não consegue consumir. A criança, que muitas vezes passa por um processo de inapetência, seja de causa patológica ou de causa emocional, e aí a gente acaba trazendo esse suplemento para complementar ali o grupo de alimentos que ela ingere ao longo do dia. Então, são situações especiais que a gente tem que avaliar, mas isso não é indicação para todo mundo, né? Nem todo mundo tem essa necessidade aí do consumo. Mas a medicina ortomolecular trouxe também há um tempo atrás, né, esse conceito de megadoses de vitamina para propagar a longevidade. Então, nós temos alguns erros de informações também nessa questão do consumo tanto de minerais quanto de vitaminas em quantidades assim muito além do que a gente precisa nas necessidades diárias. Professora, de quem é a culpa, de repente, de uma criança começar a ser obesa? É da mãe ou do pai, ou daquele que está no dia a dia com uma alimentação inadequada, ou a falta de exercício físico, ou a criança que habitualmente percebe que os pais também são obesos e acaba sendo obeso porque come um pouco de tudo, coma também um pedacinho, se quer experimentar um pouquinho, enfim. Como é que faz, de repente, essa criança gordinha, fofinha, que poderia ter em tese o estereótipo de bonitinha, tá? Agora pode ser uma criança também com problemas de saúde? Então vamos lá. Na verdade, essencialmente os pais são os responsáveis, ou o cuidador dessa criança, né? Mas nós somos modelos, né, dos nossos filhos. E assim como ela aprende a andar, porque é instinto motor, é estímulo e é o visual, ela também aprende a comer o que ela enxerga todos os dias, ou o que é oferecido para ela todos os dias. Então, se a criança alimenta-se à mesa, né, com a família, e todos os dias só tem batata frita, arroz, carne ou alguma outra espécie de fritura, né, na forma de prato proteico. E refrigerante até na mamadeira. Refrigerante nas chuquinhas, desde bebê. Esse é o modelo que ela tem, é esse modelo que ela enxerga. Ela não conhece outro tipo de alimento porque não foi ensinado, não foi fornecido a ela, né? E além desse tipo de modelo de alimentação inadequada, eu tenho ainda o fator genética, né? Que a genética, os genes estão aí para sempre, é para o resto da vida. Então, os indivíduos que têm uma genética para obesidade, eles vão lutar com essa obesidade o resto da vida. É uma doença crônica, como o diabetes, como a hipertensão. Então, o monitoramento e o controle é para uma vida toda. Claro, se desde bebê nós já trabalhamos aí, né, na alimentação complementar, que é a introdução da alimentação desse bebê, numa variedade, num equilíbrio, numa porção adequada, né, para essa criança tende a formar menos células gordurosas, mesmo tendo gene para obesidade. Esses pais bem orientados com relação ao lazer com prática de atividade física. Essa criança vai gostar de brincar, né, fora do mundo televisão,
porque hoje a gente sabe que por N fatores a criança fica muito em casa, só na frente da televisão, mas se é ensinado a ela, né, que existe parque, né, que tem área de lazer e que exercitar é gostoso, é prazeroso, é uma brincadeira, ela vai desenvolvendo, vai crescendo, né, nesse ambiente e ela tem um potencial para se tornar uma criança maior e um adolescente maior saudável, não bonitinha, saudável, né, dentro de um peso adequado, de um peso fora de risco para ela. Quando que uma criança, ela, através do paladar, ela detecta que ela odeia ou ama um certo produto? Existe isso ou o brócolis nem pensar? Até tinha um comercial recentemente que a criança pedia brócolis e ficou muito conhecido, falou, isso é um absurdo, uma criança que pede brócolis. Agora, quem é que estimula esse paladar na criança, fazer que ela detesta esse tipo de produto e prefira o outro? Como eu falei, o desmame, né, que é o deixar o volume excessivo de mamadas, seja pelo leite materno, que é o ideal, ou seja pelas fórmulas modificadas que a gente tem à base de leite de vaca. E a introdução da alimentação complementar, que ocorre aproximadamente no final do 5º mês e o começo do 6º mês, é a fase crucial para ela entrar em contato com sabores, com textura, com aromas diferentes. É cansativo para os pais? É, porque exige uma paciência imensa, né? Na produção dessa papinha, na variedade de vegetais e frutas que a gente vai testando para evitar também risco de alergia, mas ao mesmo tempo ela começa a experimentar e uma vez que ela é ensinada, ela vai consumir aquilo, vai comer, vai gostar, né? Porque até então ela não conhece a glicose da Coca-Cola. Ela não conhece a glicose de um bombom. E nem do salgadinho do isopor, né? Ela conhece aquilo que a gente está oferecendo. Então, ela vai criar, vai desenvolver um paladar. Claro, às vezes ela tem mais preferência pela banana do que pelo mamão. Mas é importante que ela conheça o mamão, a pera, né? Todas as frutas que é pertinente na introdução na hora correta. E o quanto mais tempo a gente mantém esse controle, né, em casa ou mesmo nas creches, nas escolinhas, melhor para ela. Um dia ela vai conhecer os salgadinhos industrializados, o chiclete, a bala, vai. Mas ela está tão condicionada ou acostumada a um padrão de alimentar mais saudável que ela sabe ter preferência. Então ela sabe escolher. Então vai ter hora que ela vai querer chupar uma bala, mas tem hora que ela pega a maçã e come como se estivesse comendo a bala com o mesmo prazer. Então é isso que é a diferença, né? Nós vamos para um rápido intervalo, vamos voltar daqui a pouco continuar com a professora coordenadora do curso de nutrição, a professora Luciane, com relação ao arroz-feijão, o nosso prato do dia a dia. Ele é, de fato, de boa qualidade? Voltamos já.